bem? Tudo certo? Boa noite para você de todo o Brasil e mundo. Estamos começando mais um Na Mesa e hoje uma presença maravilhosa. Mas antes eu quero dar uma boa noite para você, Pastor Lipão e Rodrigo Bibo de Aquino. Pastor, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu querido Geiseriel. Bom demais. É um contraste, né? É um contraste, né? É um contraste, é uma beleza, é um né? contraste de seres humanos, né? Meu Deus do É um céu. mosaico do reino de Deus. Um mosaico. Os bonitos e os feios. Exato. Olha aí. Mas, cara, a lajota feia faz parte do mosaico. Ele fica incompleto sem só com as Nada. lajotas coloridas. Tem que ter aquelas meio sem cor. Não, mas você assim, tá entendeu? bonito com essa Essa caixa réu aí. generosidade. Isso aqui eu tô de Não, o demolidor. Bibo tá bem cosplay de francês, demolidor. assim. Cosplay É, de né? demolidor, exato. Tá bem de Caraca. Pelotas, meu. Tá bem. Que momento. Percebam que eu fiquei quietinho, né? Eu não falei Mas o nada. pastor Lipão tá com uma camiseta Mas tu sabe Romans. por que o mistério de Eita. Pelotas, né? Ah, eu sei Só uma curiosidade aqui cultural. Por quê? A galera colocou a fama, né, da homofetividade lá em Pelotas por conta de que Pelotas importou muitos alunos para a França. Exato, que E aí voltavam eles com umas voltavam bolas, com né? os costumes franceses e aí a galera pensava que aquilo lá era Olha do aí. jeito. É enfim. verdade, é Dicas- umas rendas, assim. Aí, umas, ó, na mesa também é Tem um- cultura. É Ó, dengue, cultura. ó, dengue aí. Sai daqui, dengue. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre. Olha o Bibo maluco. Não, é dengue. Dele, Epidemia. Douglas Gonçalves. Que alegria, meu querido. Que bênção. Uma Ih, honra tá ter errado, você errou, aqui. errou o cumprimento. Não é assim que faz no teu Ah, podcast. é? Não é? Como é que é? Ah, dá um Tá bom, tá estalo, mano. Olha. Meu Ah, Deus, é muito bem, aí, né? E aí, Douglas, como é que Cara, você muito tá, bom. meu? Obrigado por ter me convidado pra conferência aqui, pra tudo que tá rolando. Tô muito feliz de estar aqui. Sempre sou muito abençoado. Que alegria, que alegria. Douglas Gonçalves, que é lá de Bragança Paulista. Bragança Paulista. E fala um pouco, Douglas, já de cara. Fala do Red Bull Bragantino. É, Indo do bem, Red né? Bull Aí eu Bragantino. bem, É cara. verdade, Beleza, hein? O pastor Legal. Lipão Tu é tá torcedor preparando do jogador. Bragantino. Se tiver, passa lá. É. Zion na Bragantino. Pô, Zion no Red Bull. Bom demais, Red Bull. Tu é torcedor do Bragantino mesmo. Cara, eu sempre torço pro São Paulo, né? Mas agora a cidade inteira É Vai Bragantino, falar de né? Pelotas, quando eu jogo os dois. Sacanagem. Douglas, me diz uma coisa. Como é o teu ministério na internet? Porque hoje nós vamos falar sobre evangelismo na era digital. E você é um cara totalmente imerso nesse mundo da internet. Tem podcast, ministério muito ativo, com cursos e diversas coisas na internet. Como começou o seu ministério na internet? Foi um desejo? Surgiu uma necessidade? Como é que foi? A gente começou, a ideia do Jesus Cop, eu e a Val liderávamos o grupo de jovens na igreja do meu pai. E a gente estava com... Tu usava terno, né, cara? Eu vi uma foto, né? Viu, mano? Mano, tu sem barba, meu, é incrível. É incrível. Eu vi hoje ou ontem um stories da primeira É conferência tipo um do TBT, Discord. né? Falei, caraca, ele mudou muito, mano. Graças a Deus. Graças a Deus, tá E a melhor. barba também. Tá melhor. É harmonização facial masculina. Exato. O meu é demonização facial, mas a gente continua, vai. Demonização facial. Então, a gente liderava ali e a gente começou a orar, porque Senhor, a gente sente que a galera não entendeu o que significa ser cristão, o que significa ser discípulo de Jesus. Nos dá uma forma. E a gente estava orando num final de ano tal, pedindo, Senhor, dá uma maneira de eu explicar para eles o que é ser um discípulo de Jesus. E aí um dia começou a vir essas ideias de copiar Jesus, ser parecido com Jesus. Eu tenho até a folhinha até hoje. E assim. na era digital, copiar ficou, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Verdade, e tal. né? Cara, Tem, muito bom. copiar ficou. E aí a gente colocou, aí a gente colocou Jesus Cop. E foi muito louco que a gente colocou. Eu cheguei em casa e pesquisei naqueles sites para ver o domínio, né? O .com.br e tal, e tava livre, .com.br. Nossa, não, isso é inacreditável. Cara, porque incrível, Jesus Cop é incrível. uma palavra, né? Em inglês. E é bacana o conceito, né? E teve sempre ali, né? Sejam meus Exato, imitadores e tal. Exato, exato. E o .com tava livre. Então no mundo não tinha sido feito. Mano, é muito bom. E aí a gente fez Sensacional. Aí tinha Era no de seu Deus Twitter. mesmo, não era? Era para um Oh. tempo, né? Era pra vocês. Ó, aí uma pergunta que não tem nada a ver, mas eu adoro fazer, tô aqui pra fazer pergunta nada a ver. Cara, e vocês têm conteúdo em inglês? Eu nunca te perguntei isso. Cara, a gente começou a fazer algumas coisas. A gente criou um canal em inglês, né? E a gente postou uns 2, 3 vídeos ali e tal, mas a gente não engrenou ainda. Mas a gente... Ainda, né? Porque Ainda, eu vamos começar. imagino, porque Jesus-Cop em inglês tá certo, é assim que os americanos iriam procurar Jesus-Cop. Jesus Cop, Porque às vezes é um legal. nicho aí, né, cara? É um nicho aí, porque. Mas a acho galera que vai também não é procurar. uma palavra de busca, né? Ninguém coloca lá Discop no Google. Mas eles entenderiam o conceito quando aparecesse para eles, né? Não, Exato. é um brand que faz muito sentido pro Faz americano. aquele sentido, tem um conteúdo em inglês lá. Sensacional. E aí, quando a gente começou, a gente fez um culto de Jesus Cop, assim, tipo, temático, né, para eles. Fizemos legal. um acampamento de inverno. Só que aí, durante esses períodos, a gente começou a receber algumas palavras proféticas, até nesses acampamentos, assim. E uns homens de Deus, assim, chegaram, cara, você entende o que é isso aí?
E eu e a Val ali, né, mais ou menos, tá? O ministério aqui, ele falou assim, cara, isso é pra nação. Eita. Aí uma outra vez a gente ouvia isso, a gente ouviu várias vezes isso. Isso aí é para o mundo, por isso que é inglês e tal. E aí a gente foi guardando isso e naturalmente começou a acontecer na internet. Não foi algo totalmente programado. A gente Isso falou aqui assim, vamos fazer um vídeo? 2011. Janeiro de 2012. Foi dezembro de 2011 a gente criou. Aí janeiro de 2012 a gente postou o primeiro vídeo no YouTube. E aí foi legal, assim, deu 1000 visualizações. Esse vídeo já era sobre o quê, assim? Cara, eu peguei uma reflexão de 10 minutos, assim, num fundo preto, e fundo gravei preto, lá, ó, já, assim. fundo preto, já tinha parede preta. Tá vendo? 10 anos. 10 anos. A galera ainda discutindo se pode ter pra gente. Tá? Então eu peguei uma ilustração que o Francis Chan usava no Louco Amor, né? E aí fiz um texto com aquilo ali, gravei e tal. Então, assim, postamos e foi legal, assim. Aí só que o Twitter, a gente postava as coisas assim, ele crescia 100 seguidores por dia. 100 seguidores por dia. Tipo assim, deu 10 dias, tava com 1000 seguidores, 20 dias tava com 2000 seguidores. E aí a gente começou a perceber, cara, tem uma lacuna aqui, né? Existe um gap aqui que não tá sendo, né, ocupado pela igreja, vamos dizer assim. Cara, na época o que tinha? Tu lembra, assim? Porque cara, eu já tinha podcast na época. Porque 2011 é muito. Mas eu era só podcast. Eu era Isso. só podcast. Não tava em YouTube, alta. a coisa mais relevante conhecida que tinha era o Escolha Esperar. Ah, é verdade. O No Humor da Maçã, No Humor da Maçã também tinha uma certa relevância. Isso. É que na época eram os blogs que bombavam bastante na época. Tinha aquele site lá também de sexualidade, como que era? Cara, o Sex Church. Sex Church, Mano, esse cara, enfim, sem muito só, mas era brilhante a ideia. E o Dunamis também já fazia algumas coisas. Começou já. ali também, né? Higienizar, né? Que era maluco, assim, que era uma denúncia de tudo quanto era absurdo da igreja, mas assim, uma denúncia ácida, sulfúrica, assim. Mas era blog também. Era bom, mas bombava. Só que era bem tóxico, assim, Sim. porque, assim, ao ponto de, aconteceu o caso de adultério, veja o vídeo, tá ligado? Assim, Meu Deus. Não, nesse nível, era terrível. Eu, assim, minha opinião particular, eu achava, tanto que eu parei de seguir, quando a casa do fulano com a fulana, veja o vídeo. Eu falei, não, mano, ele não botou o vídeo pra gente ver. Cara, era o vídeo do... Então, assim, era o que tinha meio que na época, né? Então, e realmente não tinha tanta coisa, assim. E por quê? Também ficou mais fácil e mais simples de se fazer hoje, né? Hoje, na verdade, se nós tivéssemos um celular, dava pra gente fazer, né? O áudio é bom e tal. E não era, né? Era muito difícil. Então, por que eu pude fazer? Porque meu pai tinha programa de televisão. Nossa. Então, eu trabalhava na equipe. Então, tava as câmeras lá, tinha um estúdio lá, o editor, tava todo mundo lá, né? E aí eu falei, vamos fazer, vamos. Entramos no estúdio, fizemos a edição bem bonita. Assim, você vai ver o primeiro, a edição é bem legal. Fecha, abre, vai cortando. Então, por isso que teve como fazer. Já era inovador também, querendo ou não, né? E eu era designer, né? Então, eu já trabalhava com design. Então, parecia que tinha uma equipe profissional por trás, entendeu? E era eu lá no meu quarto. Tinha quantos anos, cara? Vou fazer 35, tinha 24. Nossa. Quando começou o Dia das Quatro. Olha só, sensacional. Que legal. Ô Douglas, né, então desde o início já veio com essa ideia, né, de ser uma cópia de Jesus e tudo mais. O que tu foi sentindo ao longo do tempo, assim? Por exemplo, tu foi percebendo, né, tem mais espaço, tem uma necessidade, tem mais. Como é que tu foi percebendo essas demandas, assim? Legal. Na internet. A pergunta dele, eu quero complementar a pergunta dele. Como é que foi percebendo esse espaço, né, no digital, né, no vídeo, internet, os comentários? E tu, filho de pastor, o teu pai é pastor, pode falar pastor-presidente, não é mais as nomenclaturas da Assembleia, mas... Então, e tu era filho do pastor e atuava na igreja local também. Sim. Como é que foi essa relação, né? Foi percebendo esse gap, foi percebendo os confins da web, e como é que era a questão do local, da igreja local, da igreja... Cara, eu acho que essas duas coisas se entrelaçaram, né? Porque as dores da galera de Bragança são as dores do Brasil, né? Então, assim, era uma amostra muito fiel do que era o jovem crente brasileiro. O que a gente percebeu nesse caminho? Que nosso trabalho seria um trabalho de evangelizar crente. Então, como eu estava na Assembleia... Eu tinha exatamente a mesma... Aliás, estava na Assembleia... Eu sei que o programa é teu, mas é que só um parênteses que ele falou isso. Cara, quando eu me converti e eu descobri Bíblia e tal, e eu percebi que os meus amigos que me evangelizaram não sabiam nada de Bíblia, cara. E aí, do nada, eu, que era novo convertido, ganhei uma gincana bíblica. Mas eu não ganhei porque eu era bom, é porque o pessoal era muito burro. Tá ligado? E aí... Eu espero que os amigos do Bíblia não estejam vendo. Não, porque alguns continuam até hoje. E aí, cara...
acontece. Consegue piorar, né? Aí, mano. Lembra do, como é que é o site ácido lá? Então, não, mas Da nova geração, gerizada da nova é que geração. é aí. exatamente isso. Quando eu pensei em estudar teologia, eu falava assim, ó, gente, olha, eu não tenho nada contra missões. Uhum. Mas eu, por mim, fechava a porta da igreja e não entrava mais ninguém. Eu falava isso, gente, eu era um jovem de 17 anos, então tá muito errado. o que eu Descabeçado, falei. desbocado, É, revolucionário, mas eu digo assim, com a boina do Che Ultra Guevara. quase isso. Aí, já falei, né? Que a gente não faz o L nem a arminha, faz mãozinha. Aí, mas era esse sentimento, cara. Tipo, evangelizar crente. Era meu sentimento, era evangelizar crente. Sensacional. E foi muito assim, ó. Hoje é de desviar a crente, né? Mas. Mudou o foco. Pô, dentro da própria casa. Né? Eu aceito nem agora. O profeta não é honrado em casa. Só que né? tá com camiseta de sabão em Sabão pó, em que é pó. me higienizar, pô. E o que eu percebi é que o evangélico não sabe o evangelho. Olha só. Não conhece o evangelho, não entendeu o evangelho. Então eu via os jovens, por exemplo, ali na idade de segundo, terceiro colegial, já indo para uma faculdade e ele não sabia o evangelho. Então ele ia se deparar com pessoas que sabem defender sua ideologia. Uhum. E ele vai ser engolido, E porque ele o cara sabe cair pra sabe. trás porque ele é o Benihim, tá ligado? Desculpa, mas é bem isso. Ele sabe defender, ele sabe os livros, ele sabe a base do que ele pensa, o jovem que ele vai encontrar lá, Uhum. e ele não sabe o motivo da esperança, ele não sabia responder. Então a gente começou a trabalhar muito nisso. Então, e era essa mesma coisa, o que ele estava de dor ali era a dor do jovem crente brasileiro. Então a gente começou a fazer esse trabalho que tem uma linguagem atual, mas que também tem uma linguagem de crente, assim. Acaba alcançando alguns não crentes, mas em sua maioria é cara dentro da igreja que nunca entrou a fundo mesmo, muito filho de crente, sabe? Que estava ali dentro e nunca tem uma experiência pessoal com a palavra, com Deus. Então, começou a ser o nosso trabalho. Interessante essa coisa da evangelização dos crentes, é porque muitos dos assuntos, por exemplo, difíceis foram traduzidos em quadros, né? Que tu foi trazendo, né? Com perguntas, por exemplo, sobre o Espírito Santo, dons, né? Então, e sempre foi baseado muito em perguntas, né? Então, cara, como é que eu faço ser constante na minha vida espiritual? A gente gravava algumas coisas. Por exemplo, uma pergunta... O teu devocional escrito lá, que era uma câmera de cima, sensacional. Muito legal, Sensacional. muito legal. E assim, pra galera que tá com a gente aqui e que talvez Deus vai chamar para fazer isso, cara, seja você. Perfeito. Seja você. Por que tem aquele devocional com a câmera em cima? Porque funciona? Não, porque eu aprendi com meu pai a rabiscar a Bíblia. Entendeu? Então eu só coloquei a câmera em cima e falei, deixa eu mostrar você, eu rabiscando a Bíblia. Então eu não comecei a rabiscar para dar certo na internet. Eu rabiscava na minha vida e expus isso. Então eu percebo que essa geração tem um faro assim para perceber hipocrisia e para perceber aquilo que é real. E tanto pro mal. Eles sacam, tipo assim, fulana tem um discurso maluco e é maluca. Tem um alinhamento, né? Ela é alinhada. Ela Eu sou a mesma pessoa aqui, mas tudo bem, vai lá. Exato. Ela é coerente. Ela é coerente, né? E aí, o que eu sinto que eles estão com o pé atrás com a igreja é isso. É um discurso que não tem a ver com a vida, né? Com a prática e tal. E aí ele fica... para ele ser caro, né? Então, até eu estava entrevistando um cara falando que está se especializando na geração Z, né? E ele falou assim, a nossa geração passada, né, o millennial e tal, ele queria uma igreja relevante. Então ele ficou muito assim, tipo, cara, nós queremos uma igreja relevante, então deixa a música entrar na igreja, deixa a arte entrar na igreja, deixa fazer um negócio mais bem feito e tal. Pô, que legal, uma igreja relevante. Essa geração quer uma igreja real, de verdade. Porque ele não está mais preocupado com a relevância, porque a igreja já entrou em vários lugares extremamente relevantes, a igreja já está em todo lugar. Essa não é mais a preocupação dele, agora ele quer uma igreja de verdade. Que um púlpito verdadeiro, que quando você está mal, fala, eu estou mal, quando você está bem, você fala, eu estou bem, entendeu? É realidade ali. Então, é só a gente pensar, todos aqui dessa mesa cresceram vendo TV. E o que era a televisão? Eram atores. Eram os caras mais bonitos do Brasil, as mulheres mais bonitas do Brasil, contratados e ainda maquiados e com a roupa mais cara do Brasil para atuar ali na sua frente. Essa geração cresceu vendo stories. Então ela não cresceu vendo atuação, ela cresceu vendo a vida real.
E é isso que ela queria ver na igreja, né? Então, E esse é o apelo, desafio. né, Douglas, das próprias influencers, às vezes, cara, é vida real, não sei o que, daí aparece meio descabelado, Exato. maternidade real, essa coisa. Interessante isso, cara. Muito mas, bom cara, esse estudo aí. isso, É claro Já que tem saiu? muita coisa falsa, tem mas muita a coisa ideia é ser real. real. É a né? realidade que é falsa realidade, né? Exatamente, Sim, cara. sim. Exatamente. E aí eu queria perguntar para ti, Douglas, como é que tu lida, porque você tem esse trabalho digital, de evangelismo digital, de alguma forma você é uma figura pública, você é uma pessoa que inspira, inspira ao ponto das pessoas não quererem ser cópia de Jesus, mas serem cópias do Douglas, né? Acontece. Sejam meus imitadores como sou de Cristo, Exato, né? mas aí o Eles lance é o da seguinte, ponta. como é que tu enxerga, ao mesmo tempo que essa galera que é uma igreja real, é uma igreja também que é uma galera, a minha percepção Uhum. agora, que pode estar equivocada, mas também ao mesmo tempo que é uma galera que quer uma igreja real, parece fazer muito pouca coisa para que essa igreja real, porque no fundo fica idealizando a igreja que vê no stories do amiguinho, Sim. fica idealizando a igreja que vê no stories do pastor famoso que ela segue, entendeu? Como é que tu, sabendo que tu é um produtor de conteúdo e que de uma forma tu inspira, como é que tu lida com isso dentro de ti, dentro do teu casamento, porque tu tem Até um da ministério igreja, né? local, E da igreja você tem um local. ministério local. Como é que tu lida com isso? Assim, já pensou em parar? Porque, pô, as pessoas, no fundo, acho que não estão entendendo o que eu estou falando, fazendo, estão pegando... Tu tá entendendo a minha pergunta, mais ou menos? Como é que tu lida com essa ideia de que as pessoas podem usar o Douglas, né, o Jesus Cop, o Na Mesa, o Bibotal, enfim, as pessoas usam os movimentos online para, no fundo, não fazerem nada pela igreja real e idealizam demais uma igreja real ao ponto de, pô, não, bom mesmo, cara, é a família de Jesus. Bom mesmo é a onda dura, porque, mano, eu vejo eles e a minha igreja não é assim. Putz, meu pastor não usa Nike. Porque ontem, ainda bem que eu não falei ontem, porque vocês usando Nike, eu falei, pô, tem que comprar um Nike Air também. Né? Aí eu falei assim, pô, meu pastor não usa Nike, entendeu? Meu pastor usa mocassim. Pô, é muito caído usar mocassim, mas meu pastor ele usa. Entende? Não, mas vocês entenderam o que chegar, né? Entendi. Sapatênis. Não, aí muda de igreja mesmo. Muda de igreja mesmo. Sapatênis muda de igreja. Mas enfim, brincadeiras à parte, é isso. As pessoas idealizam muito os movimentos que elas acompanham na internet. Como é que tu se sente sabendo que às vezes, de forma involuntária, a gente se torna essa vitrine? Cara, eu acho que a gente começou a compreender que é a realidade da nossa nação hoje. A nossa nação é idólatra e ponto. Entendeu? E isso é até mesmo fora da igreja. A gente tem uma reclamação grande com a igreja, né? Poxa, mas fora da igreja. Se você conversar e ouvir artistas falando sobre... Eles conseguem andar em seus países, mas chega aqui não tem como andar. Eles têm uma vida, né? Por exemplo, você vê nesses outros países, os caras não moram em condomínios, moram em lugar aberto e tal. E aqui seria impossível para um cara que é famosão e tal, né? Digo, de filme, de novela e tal, morar num lugar aberto e tal. Lógico que tem a violência, mas também tem essa parada que ficaria gente no portão dele, né? Então, o Brasil, ele é idólatra nesse sentido. Então, assim, eu acho que foi um ponto da gente encarar essa realidade. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Boa. Nós vamos ter que pregar contra isso o tempo inteiro. Então, na igreja local, a gente prega contra isso. E não só pregação, mas a movimentação. Entendeu? Tipo, bobeira, assim. Eu chego nos aniversários e falo, cara, não vou orar pelo seu filho, não. Mas assim, e teria problema o pastor orar e pedir pro pastor? Não, cara, é uma honra, é muito legal. Mas eu precisava ficar firmando um ponto com eles, cara. Você é pai desse menino aí e você é uma cópia de Jesus. Exato, você é cheio do Espírito Santo. Boa, cara. Ora, agora eles nem pedem mais, assim, a galera. Porque era só para desconstruir. De novo, gente, não teria problema. É muito legal, às vezes. E às vezes até o cara querendo ser honroso, né? Pô, pastor, vem aqui, ora. E eu acho isso muito legal. Mas tem umas horas que a gente tem que confrontar e quebrar, e falar, não, cara, não. A gente precisa se posicionar e tal. Então, assim, é a nossa realidade. Nós vamos ter que encarar isso. E aí, o tempo inteiro, a galera vem... Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo. Quando vem alguém que segue muito, assim, tipo, cara, eu comprei todos os livros, eu faço o Na Mesa, inclusive Na Mesa é nosso recurso, viu, gente? Pode entrar lá também. Na mesa é uma outra cópia mesa. de Jesus. Tá registrado. Na mesa é uma cópia de Jesus. Aquela aula virou um livro. Eu vou lançar o livro lá na mesmo, mesa. hora, Vamos fazer cara. um negócio. A gente Bom. conversa depois. Então, aí o cara faz na mesa, o cara tá na mentoria, o cara vai nas conferências, então ele fala, Douglas, eu sigo tudo, e não sei o que e tal. Eu paro o cara, eu sempre faço isso. Falo, cara, você tem que entender uma coisa. Você acha que você gosta muito de mim, mas não é porque você tá se vendo em mim. É muito provável que você tenha um chamado muito parecido com o meu. Por isso que faz tanto sentido o que você tá vendo a gente fazer. Então, você precisa se levantar para começar a fazer. Oi? É muito provável que você também tem que ensinar a Bíblia. É muito provável que você vai fazer um trabalho na internet. É muito provável. É por isso que te queima tanto o coração me ver. Então, você já tira de você, entendeu?
e já coloco sobre a pessoa. Porque essa é a realidade. Por que o Tim Keller foi um cara tão importante para nós? Porque nós somos chamados para fazer algo parecido com ele, no sentido de ensinar, de falar do evangelho e tal. Então, por que um pastor é tão relevante dentro do seu coração e outro não? Entendeu? Sendo que os dois são uma bênção. Entendeu? Por quê? Porque você se vê, né? Faz muito sentido. Você meio que vê seu futuro ali. Então, é o tempo inteiro você tirando de você, sabe? Não deixando a galera te colocar nesse lugar. Entendeu? E assim, e uma outra prática que eu tenho, é que até a Val o tempo inteiro zoa eu nisso, né? Eu sou o influencer mais falso que existe, tá? Eu não sei fazer stories, eu não sei fazer as coisas, entendeu? Nossa, imagina se soubesse, né? Não, cara, Faz até mas entra aí, eu não dirigindo. tenho nenhum. Eu vim aqui, eu esqueço. Ah, Eu esqueço de fazer, eu não. E aí a galera fica me cobrando, aí eu paro, aí eu faço, né, certinho e tal, lá o vídeo. Mas isso também, ao mesmo tempo, me ajuda. Por exemplo, eu não vejo nenhuma DM. Nenhuma. Entendeu? Viu, Aí pessoal? isso me Você ajuda. fez um convite, Já. ele faz via secretaria. Aqui já baixou meio algoritmo já. Isso ajuda num certo ponto, porque aí você não fica lá ouvindo os caras falando as coisas, nem ruim nem boa, né? Exato. Entendeu? Então, isso aí. Muito bom, muito bom. Ô, Douglas, eu amaria continuar com você, mas eu tenho que me retirar agora, Cara, porque eu vai tenho lá, um hein? compromisso aqui. Absolutamente. Tirar É licença. verdade. Tá bom? Vocês vão Bibão. perder o Valeu, melhor Bibão. seminário das Ah, é? Então tá bom. Valeu, Bibão. Valeu, Bibão. Douglas, deixa eu te falar. Valeu. Hoje, esse foco de evangelização em relação aos clientes continua? Tu expandiu um pouco mais? Tem feito algum trabalho em relação aos de fora? O que tu percebe hoje? Cara, a gente não tem feito nada assim intencional total para o de fora, né? Uhum, O que nós fazemos? Primeiro, equipar muito a galera uhum, para ela viver o chamado dela. Então eu sei que ali naquele meio tem muita gente que Uhum. alcança o não crente. Mas a gente começou a entrar em algumas temáticas que têm alcançado muito. Então, por exemplo, a gente tem um quadro chamado Divinamente. Uhum. Então, é sobre saúde mental. Esse é um quadro, como é com um médico, né, com linguagem um pouco mais médica, misturado com teologia, então tem alcançado bastante o não crente, está sofrendo, porque o vídeo Legal. é como vencer a depressão. Aí acaba caindo no algoritmo para todo mundo, né? uhum. Então, assim, algumas das ações têm alcançado. Eu tenho recebido muito testemunho do não crente começando a ouvir, de bastante católico começando a ouvir. Por quê? Por causa da linguagem. Uhum. A linguagem é muito simples, sem muito do crentez e tal. Ah, E legal. aí a galera começa a falar assim, poxa, entendi pela primeira vez. Eu vou lá no culto, eu vou na missa há muito tempo, não tinha entendido. Uhum, E agora eu entendi com esse vídeo aqui. Então tem sido interessante, assim. Que legal, que legal. Ô Douglas, em relação à evangelização na era digital, assim, a gente enfrenta bastante desafio, porque como tu falou, precisa ser original, precisa ser autêntico, precisa ser você no fim das contas, né? E tem uma galera que tem vindo e se utiliza bastante das redes sociais, e nós temos uma missão, nós temos a grande comissão, né? Sim. Como é que eu faço, Douglas, além de ser eu mesmo e ter essa mensagem, tem alguma coisa, como por exemplo, a estética, essa coisa da forma, Uhum. e aí, como evangelizar na internet? Muito bom, muito bom. Eu acho que a primeira coisa é quem o Senhor te chamou para alcançar. Acho que essa é a primeira questão. Legal, Né? legal. Agora, público-alvo. porque Show. não adianta. Nós estamos vivendo um período agora de nicho, né? Um período de grupos, de Uhum. mais De nichados. guetos. Eu Tipo, acredito. todo mundo descobriu a internet, agora eu preciso só ver quem que eu, né, indivíduo, vou falar. Para quem que eu vou falar? Exato. Eu acho que nunca mais a gente vai ter, e isso no meio secular e no meio da igreja, a gente nunca mais vai ter, por exemplo, um Michael Jackson, Uhum. que era quase uma coisa unânime, tipo assim, Uhum. o planeta conhecia, Concordo. e nunca mais um Billy Graham. Uhum. Entendeu? Eu acho muito difícil que a gente tenha. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você entra na internet, você olha lá assim, uma cantora cristã e de repente 120 milhões de visualizações. Você fala, eu nunca vi, eu nunca tinha visto. É. Como? Porque ela está em um nicho, um gueto ali específico. Entendeu? E aqui esse outro cara aqui também conhece disso e nunca viu. Então eu acho que nós vamos ter que entender. Tem um grupo que o Senhor me deu, voz no coração desse grupo. E qual é esse grupo? Entendeu? Que você tem facilidade, que você a frequência do seu coração, a sua linguagem alcança eles. Uhum. E aí começar a ser intencional em relação a eles. Boa. Então, qual estética? Né? Show. Então você vai ver, por exemplo, vamos usar um exemplo. Whindersson Nunes. Ele bombou com seus vídeos ali na janela, com a luz natural, sem camisa e fazendo os negócios. E quando ele bombou com esses vídeos, ele poderia muito bem ter comprado uma câmera melhor,
ido para um cenário e tal, ele já tinha recurso para isso. A monetização já deixava. Ele não mudou. Ele não mudou. Porque Inclusive, ele sabia até quem hoje, ele estava alcançando. Ele lança uns vídeos meio aleatórios dele em casa, assim, tipo, sim. ou no quarto do hotel, assim, aleatório, Dançando e caseiro. tal. Então ele sabia que a estética mais bem elaborada ia atrapalhar, não ia ajudar. Porque para quem ele queria alcançar naquele momento. Então, e o inverso é verdadeiro. Eu fazer um vídeo caseirão para os empresários, talvez não vai funcionar. Eu vou ter que ir para um lugar com a luz controlada e com o som e não sei o que e tal. Então, vai ter que ter esse discernimento. Qual público o Senhor chamou você para alcançar? Né? E é ali, né? Ide por todas as nações para pregar o evangelho. Então, qual que é a sua nação, né? E pensando em nação até nesse sentido, né? De etnia, assim, de os médicos. Os caras são uma nação, cara. Porque ele tem uma língua, ele tem umas vestimentas, ele tem os lugares que eles vão. Se eles começarem a conversar na língua deles, a gente não entende, estando ao lado. Quem vai ser levantado para entrar no meio deles e começar a fazer conteúdo, começar a entrar... E os exemplos, né? Imagina você começar a dar exemplos da medicina para falar do evangelho. Entendeu? Exemplos com termos técnicos. Sabe o funcionamento do fígado? Tem muito a ver com... Entendeu? Isso alcança o coração. Douglas, eu lembro disso com o Ricardo Oliveira, jogador do Santos. Ele praticamente pregou, e por um tempo, alguns daqueles jogadores de fato caminharam com Jesus no CT do Santos. Né? Alguns continuam crentes até hoje, de fato, tudo daquela geração, né? Que ele pregava no vestiário. Não, mas você pensa, os atletas de Cristo, né? Os caras fizeram uma revolução no Brasil, gente. Gente, hoje todo time de futebol tem uma célula. Por quê? Porque uns caras lá atrás entenderam, nós temos um público. E nós não vamos alcançar todo mundo, nós temos um público, nós vamos falar a linguagem deles, nós vamos no lugar onde eles estão, nós vamos investir neles. Então, a primeira coisa é essa, é você discernir quem o Senhor chamou você para alcançar. Adolescente, gente. Adolescente hoje é um campo missionário, cara. Meu Deus. Total. Entendeu? A gente pensa em outras nações e tal. Adolescente é um campo missionário. Quem vai se debruçar sobre isso? E aí passa pela segunda questão. Quais são as dores, as perguntas desse público? Olha só. Eu acho que uma das questões da igreja, a gente sempre falou muito sobre isso. Perguntas desse... O que eles estão perguntando? Qual a necessidade, né? O que eles estão perguntando? Porque a gente fica respondendo pergunta que ninguém está fazendo. Boa. Né? Acho que essa foi a maior dor da igreja. Ficar aqui, todo mundo... Vamos fazer um estudo aqui, de um negócio que ninguém está perguntando. Então, o que eles estão perguntando? O que está doendo? E não vai ter como, é só se relacionando. E por que foi tão fácil para o Dizascope e natural? Eu diria, se você me perguntasse 10 anos atrás, eu não saberia responder isso. Mas por que funcionou? Porque eu era o público-alvo. Eu era um filho de pastor... dentro da igreja, que precisei ser evangelizado como crente. Então, eu era o público-alvo, né? Eu alcançava o pessoal da minha idade. E, então, isso foi natural. Às vezes, alguém vai ser chamado para os adolescentes, ele não é mais adolescente. Aí você vai ter que ser intencional em estudar, em ver. E aí, se relacionar. Porque vai ser só relacionando e falar assim, nossa, essa galera tem tal dor. Essa galera tem tal problema. Por exemplo, depressão e ansiedade, uma coisa gigantesca entre os adolescentes hoje. Total. Entendeu? Então, essa é uma dor. Como é que a gente fala sobre questão isso? De gênero. Questão de gênero, identidade. E até a abordagem disso, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer falar sobre esse assunto, mas fala desse assunto de forma que espelhe ao invés de trazer para perto, né? A questão de gênero é uma dessas questões. Porque grande parte da abordagem da igreja é uma abordagem quase que de, como posso dizer, de sarro, assim, isso aí é loucura. Mas não para o adolescente, para essa nova geração, isso é uma realidade. Enfim, eles realmente acreditam na possibilidade de por exemplo, uma trans que tem aquela parada de mudar de raça, transraça, umas coisas muito malucas, que eles acreditam nisso, de fato é verdade. Então, a sensibilidade, como lidar com isso, de fato, é um desafio missionário enorme. Essa palavra sensibilidade, eu acho que ela é a grande questão. Sim. A sensibilidade do trabalho que você vai fazer. Porque, assim, por exemplo, você pega os nossos filhos, né? Para uma criança de 4, 5 anos, o peixe ter morrido ou o brinquedo ter quebrado é o mundo dela. É o mundo dela. Então você tá lá lidando com a empresa, com não sei o quê, e você chega em casa e fala, que bobeira, seu brinquedo quebrou, amanhã a gente compra outro. E essa sensibilidade fala, não, cara, isso aqui pra ela é o mundo dela. Ela não sabe que tem vida fora dessa casa aqui direito. Entendeu? E aí
a gente chega para adolescente e fala, que bobeira, para com isso, nada a ver isso aí, que loucura é essa? É essa sensibilidade de falar, E cara. tem esse desafio dentro da igreja, né? Porque vai ter essa galera também que vai olhar com falta de sensibilidade, no fim das contas. Né? Eu trabalho com jovens e adolescentes aqui, né? Esses dias eu falei num pré-culto que a gente faz antes do culto dos adolescentes com os voluntários. Eu falei, cara, se você não ama essa geração, não ama os adolescentes, não adianta servir aqui. Precisa amar e ser identificado com eles. E ter paciência, porque é isso que vai gerar essa sensibilidade, a paciência de esperar, por exemplo, uma menina que quer ser chamada por um outro pronome, é questão de tempo, tem que ir conversando, marcar conversas e ir dialogando. Mas, ó, né, até pro cara que tá pregando na internet, ele tem que amar, no fim das contas, o público. Eu ia até falar isso, acho que como um terceiro ponto, né? Eu acho que a gente tem que olhar para Jesus e perguntar como Jesus fez missões. Né? Como que Jesus evangelizou. E tem um termo muito legal, até o Alan Hirsch usa no livro dele, esqueci o nome do livro, mas ele usa esse termo, que é missional e encarnacional. Então, como Deus fez missões? Olha que doido. Jesus poderia ter vindo com o corpo glorificado, aparecido nas nuvens e falado, vim salvar vocês. Cara, isso é incrível, isso é top, entendeu? Mas como que ele decide fazer missões? Se tornando um de nós. Então ele não veio assim, ó, e falou, vim salvar vocês. Ele veio assim, ó, e falou, olhando no nosso olho, como que um pai abaixando, sabe? E ficando na altura do filho e falando, vim salvar vocês. Como? Porque como que ele veio salvar a gente? Ele veio salvar a gente demonstrando para nós como nós deveríamos estar vivendo. Então, se Jesus vem com o corpo glorificado nas nuvens e aparece aqui e fala isso, a gente fala, beleza, legal, né? Mas somos salvos por ele, mas você não é um dos nossos. Eu não sei como, ainda continuo sem saber como viver. Quando ele vem e fala assim, eu fui tentado em todas as coisas com vocês. Eu passei todas as dores que vocês passaram. Eu fui traído também. Cuspiram também na minha cara. Entendeu? Eu fui abandonado por todos os meus amigos. Eu também fui traído e tal. Quando ele vem e mostra, então, peraí, então dá para viver, se manter fiel, sendo homem, 100% homem. E, então ele demonstra. Então, assim, nós vamos ter que encarnar. Nós vamos ter que... eu falo isso pra galera, por exemplo, nossa, da Igreja da Justiça Real e tal. A gente não pode entrar, por exemplo, no bairro carente com as nossas roupas caras e falar, vim salvar vocês. Não. Fala, cara, a ação é entrar lá e virar amigo. Entrar lá e falar, hoje eu vou tomar café na sua casa, na semana que vem você vai lá na minha, e nós vamos virar amigo, e agora sim, fala, não, agora nós vamos conversar sobre como é que a gente pode ajudar você como um amigo, como alguém olhando no olho de alguém, e alguém que você é pobre nessa questão, eu sou pobre em outras questões. E nós estamos juntos nessa batalha aqui, e eu posso te ajudar, e você pode me ajudar em coisa, tem coisa que você pode me ajudar, e tal, e a gente poder encarnar, entendeu? Então, esse é um grande desafio, é a gente não vir de cima, porque esse é o problema, com todos esses grupos que a gente citou, vim salvar vocês, entendeu? Vocês não sabem nada e eu vim... Não. Até na linguagem, né, por exemplo, numa pregação, falar, vocês que são adolescentes, né? Exato, não nós, muitas vezes. E agora, legal. deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente, até porque você, de certa forma, vive e encarna essas duas figuras, né? Um pastor local e também um influencer na internet, enfim, produz conteúdo e tudo mais. E muitos pastores, até entendem que devem usar o meio digital e assim por diante e tudo mais, mas ao mesmo tempo eles não têm a mesma influência e talvez nunca vão ter a mesma influência que você tem ou que outros têm, enfim. E, de alguma forma, ele está ali com um membro da igreja, com um jovem, com um adolescente que está consumindo múltiplos conteúdos na internet, assim por diante. E aí, eu acho que é legal essa pergunta, porque você ocupa essas duas figuras, né? Como que você entende e lida com esse membro de uma igreja local que é um consumidor de conteúdo virtual ou de livro, literatura, enfim, e que tem um mosaico teológico na mente, um mosaico cultural, filosófico na mente, dentro da comunidade local? Legal. Eu acho que algumas coisas que a comunidade local vai ter que fazer. Primeiro, ela tem que encarar as redes sociais como um púlpito, não como um mural de recados. Legal. Então, a primeira coisa, ele vai ter que, mesmo que a influência seja menor no sentido dos números e tal, ele saber que ele vai servir a igreja local ali. Então, assim, eu não uso o Instagram para falar para você, tem culto domingo. Eu uso o Instagram para dar uma mensagem de 5 minutos.
Então, você tá pregando lá sobre a presença de Deus lá no domingo, cara, faz uma pílula ali para falar sobre a presença de Deus para que o cara consiga, durante a semana, sendo ministrado sobre aquilo. Então, esse é um primeiro ponto. Usa o YouTube para pregar, não só para transmitir o culto, mas para fazer ali uma reflexão, para que esse membro da sua igreja tenha alimento ali durante a semana através disso. A segunda coisa é você ser aquele que indica coisas boas. Então, se você não falar nada, tipo assim, ficar quieto, ele vai atrás. Os caras, principalmente os caras que têm fome, que querem, vão atrás. Então, você pode falar. Pô, gente, ó, tem aqui essa galera do Dizascope, eu gosto muito. Ó, ouça esse podcast aqui. Ó, essa galera lá da Onda Dura tá fazendo um trabalho muito legal, eles respondem perguntas na mesa. Ouça isso aqui. Ó, tem esse curso ali do Jonas Madureira, que é muito legal. Faça esse curso. Então, você já vai guiando eles. Eles já vão ver outras coisas. Sim. Mas, se ele tá vendo o Dizascope, se ele tá vendo a Onda Dura, se ele tá vendo... o algoritmo começa a mostrar coisa parecida para ele. Isso ajuda muito. Porque se ele cai em algo que não é legal, que nocivo. É mais nocivo, o algoritmo também vai começar a relacionar tudo para ele, vai dar um mundo para ele. Então, eu acho que nós vamos ter que ser esses que vão indicando para a pessoa. Agora, nós vamos ter que ter relacionamento. Igreja voltou a ter que ser relacionamento, não é mais conteudista. A igreja não é o lugar que eu ouço pregação mais, apenas, porque eu ouço em vários outros lugares. Mas a igreja é a família que eu pertenço. Então nós vamos ter que voltar a grudar e ter aliança junto ali. Acontece na nossa comunidade. Então, por exemplo, na nossa visão escatológica, na nossa comunidade nós somos pós-tribulacionistas. A gente crê que a igreja vai passar. Cara, tem membros lá que estão assistindo conteúdo, que é pré e não sei o quê, e às vezes vem falar comigo, pastor, mas eu não concordo. Beleza, cara, mas nós vamos caminhar junto mesmo assim. Faz o seguinte, a gente fica, vocês vão. Deixa a gente passar pelos problemas tudo aqui, então a gente aguenta. Olá, olá! Você acabou de participar de mais um episódio do Na Mesa. E se você não sabe, todas as quintas-feiras a gente está aqui debatendo teologia, cultura, sociedade e Bíblia. Então já deixe seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho, porque sempre que for postado algo novo, você vai ser notificado. Eu vou deixar aqui com você 2 indicações muito legais. Clica e fica mais tempo aqui com a gente.